Olá, nono ano, chegamos à nossa última aula de ciências e hoje, nessa última aula de ciências, a gente vai falar sobre um assunto aí que eu acho bem interessante, um assunto bem novo e muito legal de vocês conhecerem aí antes de ir para o ensino médio, né? Então eu trouxe para vocês aí, tá no livro de vocês, para quem quiser ler aí no livro, né? Esse trecho aí dessa reportagem para que a gente analise e veja um pouquinho o que está falando e fale um pouquinho sobre um ramo novo aí que a gente tem na biologia. Fala assim: projeto de alunos brasileiros vence o concurso da NASA e será enviado para a Estação Espacial, que é muito legal, né? Eu acho bem interessante a gente falar e dar valor, né? Uma coisa aqui do nosso Brasil. Um projeto elaborado por estudantes brasileiros de 12 e 13 anos será enviado à Estação Espacial Internacional no próximo ano, que foi em 2019, ano passado, para auxiliar em pesquisas sobre construção e fabricação de peças no espaço. O experimento foi vencedor de um concurso promovido pela NASA em parceria com os governos dos Estados Unidos para estimular pesquisas científicas entre os jovens. A pesquisa tem por intuito descobrir de que forma a microgravidade afeta o processo de endurecimento do cimento misturado com plástico reciclado e água. Isso possibilita a construção de materiais no espaço. Por exemplo, uma amostra do composto será testada por um astronauta que verificará se as reações no espaço serão as mesmas observadas na Terra. Então, olha que legal, né? Uma reportagem do Globo aí, falando sobre uma pesquisa realizada por jovens aí, ó, de 12 a 13 anos, da idade de vocês, um pouco mais novo até de vocês, né? E que tem uma grande descoberta, uma grande ajuda, né, científica. Então, isso mostra que muitas pesquisas são realizadas, né, com o intuito de ajudar e de dar mais possibilidades, né, para que a gente conheça outras coisas, por exemplo, o universo. Então, e essa entrevista, eu achei muito legal a gente ver ela aqui, porque valoriza bastante o que a gente tem aqui, né, as pesquisas que a gente tem aqui no Brasil, e mostra um pouquinho o que é a astrobiologia. Então, essa área da biologia que tem o intuito, né, de dar ênfase a conhecimentos que possam ajudar na questão da astronomia, né? Então, de conhecer aí o universo. Então, a gente tem várias pesquisas, né, que trazem um conhecimento maior, estimulam e desenvolvem, né, também projetos, né, inovadores nessa área. Então, quando a gente utiliza, né, todos os conhecimentos biológicos para fazer esses projetos, para realizar essas pesquisas, a gente está falando da astrobiologia, certo? Então, aqui tem uma reportagem no livro de vocês que eu acho bem legal a gente também falar, que é com o Dr. Ivan, né, que fala um pouquinho do que é essa astrobiologia. Então, o que é a astrobiologia? Então, a astrobiologia, segundo o Dr. Ivan, aí é um projeto, um empreendimento, né, científico que vai envolver diferentes áreas, né, como a biologia, a astronomia, química, física, geologia, geografia, né, todas essas áreas das ciências que vão ajudar a responder algumas questões, né, de curiosidade humana, como a origem da vida, né, como aí o futuro, né, da vida, como que tem no universo, o que tem além do planeta Terra. Então, é bem legal, é um projeto, né, que envolve, né, todas essas disciplinas e todos esses cientistas para um fim só, né? Então, é muito legal. Agora, qual que é a importância, né? Então, ele fala aí que a importância é, primeiro, né, você ter a tecnologia capaz de investigar essas questões, né? Então, hoje em dia, a gente tem bastante tecnologia, a gente tem bastante investimento, né, por algumas instituições aí para esse tipo de projeto, esse tipo de estudo, né? Então, hoje em dia, a gente tem aí uma grande possibilidade, de acordo com essas tecnologias, de estar investigando várias coisas, né? Vários estudos, vários efeitos, né? E o avanço desses conhecimentos aí faz com que a gente consiga ajudar toda a tripulação que vai, né, para esses estudos, quanto também aqui o pessoal que fica e também conhecer outros locais que antes o homem não conseguiria, né, ter acesso. Então, nos Estados Unidos aí,
ele trabalha na NASA, né? E pergunta qual é o trabalho dele. Então ele fala que o trabalho dele, na verdade, né, é em cima de 2 projetos. Um deles é a missão espacial Power Cell. E nesse projeto, né, eles fazem experimentos biológicos. Então eles fazem vários experimentos biológicos na órbita, da Terra, para simular diferentes níveis de gravidade. E aí eles vão vendo, né, coletando esses dados, coletando essas informações para ver essa variação. Então eles fazem, por exemplo, a reprodução de bactérias para ver como que essa reprodução ela vai variar de acordo com a gravidade, né? Tudo aquilo, aquelas condições que a gente tem de uma reprodução de bactéria aqui, né? E outras condições que a gente vai ter no universo. Então eles conseguem coletar esses dados e estar analisando esses dados, o que eu acho muito, 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 muito legal. E o outro projeto que ele tem aí é causada por uma radiação ao DNA de glóbulos brancos do sangue humano. Olha que legal, gente, super, né, da biologia, aí super aí da parte de biológicas, né, e sendo estudado pela NASA, o que é mais interessante. Então, o objetivo, né, desse projeto é testar aí um tipo de radiação que pode afetar, né, a informação genética de algum grupo sanguíneo aí desses indivíduos, né? Então, eles utilizam todo o padrão de herança, de transmissão hereditária, né, para estar testando isso. Então, é muito legal. Então, eles procuram aí, eles falam, né, que querem buscar um fenótipo, que é uma característica, certo? Que já exista, que tenha uma maior resistência aos efeitos, né, da radiação. Então, isso eles podem empregar, por exemplo, nos astronautas que estão entrando em contato com essa radiação. Se eles saberem, né, uma característica que seja mais resistente, eles podem estar enviando somente aqueles astronautas que tenham essa resistência ou que eles façam, né, algum medicamento, algum tratamento para que esses indivíduos eles tenham essa resistência. Então, são aí projetos bem ligados à área biológica, né, e que estão sendo utilizados pela NASA, né, para fazer todo esse acompanhamento. Então, essa astrobiologia acho que é bem interessante, gente. Não vou falar aqui de toda a entrevista, porque vocês têm bastante aí. Ele fala um pouquinho de como que está sendo aqui no Brasil, como que eles estão espalhando, falando sobre isso, né, e divulgando tudo isso. Então, ele mostra aí alguns telescópios que são colocados em alguns locais. Por exemplo, quando a gente teve aí esse eclipse da Lua no Rio de Janeiro, então em 2018, foi colocado esses telescópios aí pela NASA, para que você conseguisse observar todo esse eclipse. Então, está divulgando todo esse trabalho e fazendo com que a população, ela também participe, né? Então, quando a gente fala dessa área da astrobiologia, eu acho muito legal, porque é você unir, né, todo o conhecimento da astronomia, que já é bastante interessante, mas com coisas que são um pouco mais assim, né, daqui do nosso planeta, né? Então você já unir com aquilo que a gente já conhece, que acontece aqui, com os processos dos seres vivos, com os processos que a gente já conhece aqui. E é muito legal. Então, quando a gente fala, né, nesse estudo, nessa ciência, a gente tem vários assuntos que a gente pode estar relacionando aí a astrobiologia, né, que é, por exemplo, a do ozônio habitável. A gente entender as condições, né, que a gente tem na Terra, e essas condições dão pra gente essa característica de ser um planeta habitável, né? A gente tem vida porque a gente tem determinadas condições aqui no planeta Terra que a gente já falou bastante vezes, né? Então, essas condições é muito importante a gente saber para que a gente consiga procurar usar todas essas informações como parâmetro para procurar isso em outras estrelas, né? Em outros planetas aí também. Então, a gente diz que a Terra, né, ela é uma estrela estável, justamente porque há bilhões de anos ela tem a presença desses fatores. E essas condições, né, é a presença de água no estado líquido, que a gente falou, ter uma temperatura amena. Isso acontece, né, porque o planeta é um planeta rochoso, é um planeta que tem uma atmosfera, e toda essa atmosfera e também essa água no estado líquido faz com que a gente tenha uma temperatura assim amena, né, que não faz tudo variar tanto. Então, todos esses conhecimentos ajudam para que a gente seja capaz de usar como parâmetro isso para procurar aí outras evidências de vida ou de país que possa ser habitável, né, em uma determinada região. Então,
é bem interessante, né? Então a gente consegue ver aí, né, essas variações e comparar essa zona habitável aí do sistema solar, né? Então a gente pode ver aqui, esse aqui é uma figura que mostra aí o sistema solar, né? Então a gente tem aqui, ó, o Sol, né? Então aqui a gente tem o Sol e aqui mostra outras estrelas aí que a gente tem, né, no universo. Aqui a gente tem o nosso sistema solar, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? E aqui ele mostra aqui outras estrelas, outros planetas que já se conhecem de outras galáxias, né? E aqui mostra a zona habitável, né? Qual que seria a zona habitável? Justamente a zona que teria condições de vida, justamente pela temperatura, por existir essa água em condições de ter a água em forma líquida, né, que a gente conhece. Então seria essa zona aqui, ó. Então o planeta Y, ele tá nessa zona habitável, gente. A gente pode achar que os ETs estão vindo de lá, tá? Então esses planetas aqui em volta, gente, como aqui a gente tem, ó, Vênus, Marte, o planeta X, eles também têm algumas características que já dão, né, pra gente uma ideia de possível, sendo possível aí abrigar, mas ainda não tudo. Então, o que seria abrigar ali, que seria hoje, né, as condições hoje de abrigar a vida é aquele planeta Y ali. Então, você pode, né, quem quiser aí pesquisar sobre isso, é bem legal. E a gente tem também a ideia de luas habitáveis, né? Então a gente tem a Lua, a gente sabe que é o nosso satélite natural, né? A gente tem um satélite natural nosso aí da Terra, né, a Lua, e outros planetas eles não têm apenas um satélite natural, acabam tendo outras, né? Então a gente sabe aí, por exemplo, a Lua de Júpiter, ela é um candidato, né, de ser uma lua habitável, porque nela foi encontrada a água congelada. Então a gente tem uma camada de gelo, né, e abaixo pode ter água. Então é bem legal. E essas condições podem dar essa água líquida. E dando essa água líquida, a gente tem, né, o processo de poder ser, né, habitável. Então, aí tá essa lua, né, que a gente tem essa possibilidade. Então, essa lua de Júpiter aí, que é chamada de satélite Europa, tá? Aqui a gente tem uma foto, né, de uma cratera em Marte, onde foi encontrada, né, água. Então, apesar de Marte não estar nessa zona, ele está próximo apenas dessa zona. Marte tem água congelada. Então, né, se essa água congelada, né, de Marte estiver líquida, né, ela pode ter condições, sim, de abrigar a vida, né? Então, não se sabe muito bem como é que aconteceu lá com Marte, mas é isso. Bom, e hoje a gente sabe que as viagens ao espaço, eles estão cada dia mais perto de acontecer, mais viagens de outras formas aí, justamente por tantos estudos científicos, por tanto desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, né? Então, hoje em dia a gente tem vários recursos tecnológicos, desenvolvimento, manutenção, que são extremamente custosos, mas que a gente tem várias empresas, né, e principalmente a NASA, né, que investe a estudar isso e a se dedicar a isso. Então, quanto mais passa, né, a humanidade, ela acaba tendo mais condições de conhecer o universo, de saber o que tem no nosso universo e de procurar, né, a existência de vida, a existência de condições de vida, de conhecer mais todos os planetas e todas essas estrelas. Então essa tecnologia que está sendo desenvolvida é extremamente importante e com certeza ela ajuda muito a todo o desenvolvimento que a gente tem aí, né, no nosso planeta. E aqui mostra um pouquinho, né, de o que acontece com um astronauta a período longo no espaço. Então muitas vezes a pessoa fala, né, principalmente as crianças, assim, o que você quer ser? Quero ser astronauta. Mas a gente sabe hoje, né, que para você ser astronauta, primeiro você precisa, né, de um treinamento super forte para saber, tem que estudar muito, tem que conhecer muito e além tem que suportar tudo isso que a gente tem, né, de mudança do corpo humano fora aqui da nossa superfície. Então o corpo ele vai sofrer
com essa mudança. Então, quando a gente fala em radiação e gravidade, o corpo humano, ele acaba sofrendo com isso. Então, aqui estão os exemplos, né? Então, aqui, aumento de perda do tecido nervoso, aqui as anomalias no olho por causa da radiação, né? O rosto, ele fica inchado, pelos fluidos que vão ficar anormais, né? O nariz fica congestionado, vai perder o olfato. Os músculos perdem massa, perdem força, os batimentos cardíacos podem reduzir, a gente tem aumento de cálculo renal, né? O rim, ele para de funcionar, problemas nas células de defesa do corpo e também os fluidos corporais, eles são distribuídos de forma irregular, então podendo também dar problemas na locomoção. Então, gente, por mais tecnologia que a gente tenha hoje, a gente sabe que um astronauta, quando ele é mandado para fora, né, do nosso planeta, para fora da nossa atmosfera, ele tem que estar muito bem preparado, tanto, né, em questão de conhecimento, quanto também física, para estar aguentando todas essas mudanças que o corpo ele acaba sofrendo, né, com todas essas variações de gravidade, de temperatura. Hoje a gente tem tecnologia já suficiente, né, para saber algumas vestimentas, para dar para os astronautas um pouquinho mais de tranquilidade, de mobilidade, de até, né, de se sentir bem, né, fora aí da nossa atmosfera, mas ainda precisa de muita coisa, muitos avanços tecnológicos para que isso ainda se torne mais frequente. Então a tecnologia ela vai avançando, nós vamos avançando também com esses estudos e isso é muito importante. Então, gente, a nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês fiquem bem, com todo o carinho mesmo no meu coração. Desejo para vocês tudo de bom na vida de vocês, um ensino médio maravilhoso, iluminado, aproveitem bastante, descansem agora nas férias, aproveitem as férias e tenho certeza que ano que vem vocês vão ter muita coisa boa aí na vida de vocês. Então um beijo muito grande de vocês, para todos vocês, um beijo mesmo e o que eu tenho para dizer é sucesso, sucesso sempre. Até mais!